a história do cinema passado a limpo. Hoje eu quero conversar sobre um assunto muito importante. Por volta de 1494, parece, 490 e pouco, a Espanha e Portugal dividiram a terra no meio. Cada um ficou com uma parte, com a maior facilidade, sem briga, sem confusão, sem nada. Simplesmente a Espanha ficou com uma parte e Portugal ficou com outra. 500 anos depois, por volta de 1950, 48, 50, 50 e pouco, outras duas nações também dividiram a terra no meio. A Rússia e os Estados Unidos. Eles simplesmente dividiram a terra no meio e cada um ficou com uma parte. A Rússia ficou com o Oriente e os Estados Unidos ficou com o Ocidente. E, de acordo com um escritor chamado Ian Fleming, ele é inglês, trabalhava nos serviços consulares da Inglaterra. Ele escreveu um livro chamado O Satânico Dr. No. E a partir desse livro surgiram muitos outros livros contando a história dessa divisão da terra, que a Rússia ficou com uma parte e os Estados Unidos ficou com outra. E ali ele descrevia como os russos eram inteligentes, como inventavam planos mirabolantes, planos fabulosos, planos fantásticos, como mostravam a capacidade criativa imensa para ficar com a parte deles e também dominar o resto do mundo, o qual eles dominavam. E nesses livros do Ian Fleming, um escritor fantástico, que surgiu por volta dos anos 50, ele criou um personagem maravilhoso, um personagem ágil, personagem inteligente, personagem valoroso, um personagem valente, um personagem com todas aquelas características do verdadeiro herói. Seu herói ele batizou de James Bond, o agente 007. E o agente 007, a briga dele era para libertar o resto evitar que a Rússia tomasse conta do Ocidente. Porque ali ele mostrava como os russos eram inteligentes. Os planos maravilhosos, planos fantásticos, planos mirabolantes, bolados pelos russos para invadir o Ocidente. E vir aqui tomar conta desse outro lado que eles não tomavam conta, eles tomavam conta só do Oriente. E olha, o 007, hoje ele se tornou um marco na história do cinema. Dentro dos 100 anos de cinema, 110 anos, muito poucos personagens conseguiram chacoalhar o cinema de maneira tão maravilhosa, conseguiram introduzir no cinema uma caminhada tão espetacular, e muito poucas vezes aconteceu na história do cinema um sucesso tão empolgante como fazia os filmes do 007. No 007 apareceu um ator que já tinha feito alguns filmes, uns filmes inexpressivos. Mas dessa vez ele se firmou como um dos maiores atores de todos os tempos. Não assim propriamente, lógico que dentro da história do cinema houve atores fantásticos, como Spencer Tracy, Laurence Olivier e tantos outros atores, Sidney Poitier e tantos outros atores, Richard Widmark e mais um monte de outros atores maravilhosos. E o Sean Connery, que esse é o nome do nosso herói de hoje, ele se tornou assim um personagem carismático. Ele tinha assim uma presença magnética. Ele tinha assim aquele ar, aquele jeito, aquela coisa assim que alguns autores tiveram e que se tornaram assim magnéticos na história do cinema. Nem sempre o ator precisa ser um ator dramático maravilhoso, nem sempre precisa ser um Marlon Brando, um Spencer Tracy, um Laurence Olivier, nem sempre precisa ser algo assim fantástico. Tantos e tantos atores que poderiam até ser considerados atores medíocres e que enchiam o cinema de gente. Houve, por exemplo, na história do cinema, quem tem mais de 60 anos lembra de Buster Crabbe. Buster Crabbe foi o ator que fez o papel de Flash Gordon, fez mais 8 seriados. Buster Crabbe entupiu o cinema de gente. E era um ator, hoje posso dizer que ele era um ator totalmente medíocre. Mas ele tinha aquela presença, aquela aparência, aquele jeito bonito, aquele ar de herói que galvanizava a molecada, galvanizava os jovens e galvanizava os homens, e por que também não dizer as mulheres.
O Tom Tyler. Tom Tyler foi um ator que fez, além dos 7 seriados, ele fez um monte de outros faroestes, tudo isso. Tom Tyler era um ator medíocre, totalmente medíocre. Ele ficava meio durão, olhando assim para a tela, brigava com os bandidos, dava tapa cá, tapa para lá, e no fim ele fez o Fantasma, Flash Gordon. Na Flash Gordon ele fez o Fantasma, Capitão Marvel, e fez Fantasma do Ar, e fez uma série de outros seriados. E é um ator que entupiu o cinema de gente. Quem não lembra, por exemplo, da Errol Flynn? Errol Flynn foi um dos atores mais fantásticos, mais maravilhosos que teve. Mas ele também não era aquele ator, ele era um ator de filme de aventuras. Bastava saber brigar de espada, lutar, correr, bater, e enchia o cinema de gente. O Sean Connery foi mais ou menos um ator dentro dessas especificações. Ele não era um ator fantástico, não chegou a ser assim, marcado como a interpretação, mas ele tinha aquele jeito rápido de pensar, de olhar, aquela imagem do mocinho, aquela imagem que todo mundo imagina, de um herói. E o Sean Connery foi realmente um ator que marcou profundamente a carreira do cinema. Ele fez, eu acho que deve ter feito, não me lembro se 8 ou 10 filmes do 007. O 007 foi um daqueles magníficos personagens de livro que, pulado no cinema, se transformou num elemento magnético que todo mundo adorava ver. E depois os filmes do 007 foram realmente espetaculares. Na verdade, eles fizeram uma espécie de transformação na história do cinema. Porque até os filmes do 007, o cinema era bastante comportado. Por volta de 1950 até os anos 60, os filmes policiais eram comportados. O mocinho, aquele detetive, que com calma, com sossego, com tranquilidade, ele solucionava todos os problemas. Não havia assim aquela pancadaria, aquela coisa. Então os filmes do 007 eram dinâmicos de maneira extraordinária. Corria, pulava, esperneava, brigava, saía foguetes, cheio de elementos maravilhosos, cheio de ações, cheio de carros correndo e cheio de explosões, tudo isso. E os filmes do 007 marcaram profundamente a história do cinema. Eu acho que todo mundo que se liga em cinema deve ter assistido o filme do 007 e deve ter gostado. E todos os filmes dele faziam um sucesso imenso. O Sean Connery, depois que ele tinha feito já uma série de filmes do 007, ele ficou com medo de ficar preso no herói. Porque como já aconteceu centenas e centenas de vezes, às vezes o personagem, o ator, ele fica muito marcado por aquele personagem, que ele nunca mais consegue outro papel que não seja aquele personagem. Um dos personagens, um dos atores que ficaram muito marcados por aquele personagem foi Ralph Beard. Ralph Beard, ele fez aqueles filmes do Dick Tracy. Dick Tracy era um detetive de tiras de jornal, que depois foi para o cinema. E os filmes fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o Ralph Beard nunca mais conseguiu outro papel que não fosse do Dick Tracy. E assim, dentro dessa história, aconteceram muitos e muitos atores que ficaram presos dentro daquele personagem e não puderam nunca mais se libertar dele. Um dos exemplos clássicos é vamos trazer os casos mais recentes, por exemplo, a Romeu e Julieta. A Olivia Hussey ficou presa no papel da Julieta eternamente. Ninguém mais aceitou ela em outro papel que não fosse a da Julieta. Ela ficou imortal. Como Julieta, ela ficou imortal. Agora, já com 50 e tantos anos, começou a fazer outros filmes, mas já não se destacou mais. O Leonard White é outro ator maravilhoso, que como Romeu, no filme Romeu e Julieta, do Zeffirelli, ele foi impressionante. Nunca houve um Romeu igual ele na história do cinema. Só que, infelizmente, ele ficou preso no papel também e nunca mais conseguiu se libertar daquilo. E o Sean Connery, que esse nosso querido herói, ele também ficou com medo de ficar preso no papel do 007. Então ele pulou fora. Como ele já tinha feito 8 filmes ou 9 filmes, ele falou, nossa, agora acho que eu já consigo sobreviver, seu 007, e pulou. E depois, sem dúvida alguma, ele se tornou um dos mais fantásticos atores do nosso tempo. Ele trabalhou, ele fazia no mínimo um filme por ano, mas a média dele era 2 filmes por ano. Se a gente for fazer a seleção de todos os filmes que ele fez, a gente ficaria aqui muito tempo. Ele fez apenas também interessante.
nos anos 70, ele fez um faroeste. O único faroeste que ele fez na vida dele, o faroeste chama-se Shalako. Shalako é um cowboy do oeste que vai proteger uma caravana, não é propriamente uma caravana, um safari, ou seria assim um grupo de europeus, franceses e italianos que vieram para conhecer o oeste. Então ele é o herói, ele é o cavaleiro que vai proteger esse grupo dos índios e de outros bandidos. E depois ele veio caminhando, e ele atingiu o apogeu fantástico. Muito poucos atores conseguiram dentro da história do cinema. Agora, a questão de uns 6 meses atrás, ele desistiu de fazer filmes. Não quero mais fazer filmes. Cansei. Eu estou bem de vida, guardei o dinheiro que eu ganhei. Estou assim, muito bem colocado. Comprou um castelo na Escócia. Na verdade, ele é escocês. Ele nasceu na Escócia, a terra do uísque famoso. Então, ele comprou num lugar lá, porque a Escócia, como todo mundo sabe, é chamado pelos ingleses de Highlanders. Highland quer dizer terras altas, é cheio de montanhas, assim, uma montanha atrás da outra. Diz que tem uma vista lindíssima, maravilhosa. Comprou um castelo e, aos 82 anos, falou, agora eu quero curtir minha vida aqui sem mexer mais com filmes. E ele está lá tranquilão, sossegado com a vidinha dele. O filho dele trabalha no cinema também, não conseguiu a expressão que o pai conseguiu, mas está conseguindo comer e beber do ofício. E esse 007 foi, sem dúvida alguma, o personagem mais magnético aparecido na história do cinema em luta contra o mal. Ele entrava naquelas parafernálias russas, naquelas coisas mais incríveis do mundo, e ele destroçava todos os planos russos. Ele simplesmente acabava, liquidava de uma maneira que os russos ficavam desanimados lá. Então os russos não conseguiram dominar o mundo, aliás, o mundo inteiro, já dominava metade do mundo, não conseguiram dominar o mundo inteiro por causa do 007. Isso aí nós devemos para ele. Um dos filmes mais maravilhosos do 007, com o Sean Connery, com 007 se vive 2 vezes. E ele, nossa, essa molecada que faz filme com computador hoje, se vê a cena final desse filme, dentro de uma caverna imensa, havia toda uma estação espacial cheia de foguetes, porque os foguetes planejavam dominar o resto do mundo, que eles não dominavam, que o resto do mundo era dominado pelos Estados Unidos. Então daí o 07 foi lá, ele invade aquela estação espacial e, olha, ele destrói tudo. Olha, aquela cena final do filme é algo fantástico, é algo fabuloso. Poucas vezes o cinema apresentou um espetáculo tão incrível como esse. Então, essa molecada que mexe com computador hoje gosta de fazer isso, vocês devem babar ao ver aquilo ali. Mas a cena que eu vou mostrar para vocês não tem nada a ver com essa cena final. O filme chama-se 007, vive 2 vezes, e é dirigido por Lewis Gilbert. E tem assim uma série de... O filme é inteiramente passado no Japão. Você olha, o filme é filmado, tem umas cenas aéreas do Japão, coisas mais lindas do mundo. E tem o filme, você começa a ver assim todas as cenas da cidade do Japão de maneira maravilhosa. Poucas vezes o cinema mostrou assim o Japão de maneira tão linda e tão bonita como é mostrado nesse filme. Então vou mostrar para você agora uma cena inicial do filme, do 007, vive-se 2 vezes, dirigido por Lewis Gilbert com Sean Connery, um dos maiores heróis aparecidos até hoje na história do cinema. Essa chinesa linda que ele estava beijando,
uma das maravilhas do 007, que ele não é como aqueles heróis antigos dos seriados, aqueles heróis antigos do filme, que a única coisa que eles gostavam de beijar era o focinho do cavalo. A mocinha, às vezes, eles até davam um sorriso para ela, às vezes até passava a mão na cabeça, mas nunca dava um beijo na mocinha. O 007, ele quebrou essa tradição. Ele é realmente um ator, um herói mulherengo. Em todos os filmes dele, era cheio de mulheres lindas, 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 lindas. As mulheres mais lindas do cinema passaram a figurar no filme do 007. Então, elas eram chamadas de Bond Girl, ou seja, garotas do James Bond. Olha, era um orgulho para qualquer atriz de cinema ser chamada de garota do James Bond. O 007, hoje saiu um filme novo, está nas locadoras, 007 Cassino Royale. Cassino Royale talvez foi o primeiro romance escrito pelo Ian Fleming sobre o 007. E eu não assisti o filme ainda, já ouvi algumas referências elogiosas e outras não tão elogiosas. Mas sabe como é que é? Cada um tem uma opinião própria. Eu tenho a minha opinião própria, você tem a sua opinião própria. Mas não deixa de ser interessante assistir um filme desse mito do cinema. Agora, me parece que está saindo em DVD a coleção completa do 007 com o Sean Connery. Depois houve Roger Moore, houve Pierce Brosnan, houve Timothy Dalton e toda uma série de outros atores que fizeram também o 007. E a série continuou até quase uns 30 anos aí, mas igual o Sean Connery, nunca mais aconteceu filmes bons igual deles. O Sean Connery, hoje ele está feliz da vida, contente, porque ele traçou uma carreira gloriosa no cinema, traçou uma carreira de sucessos imensos. E ele foi a paixão, não somente daquelas mulheres do cinema, ele também foi a paixão de muitas mulheres que iam assistir seus filmes somente para ver ele. Um dos papéis mais famosos dele foi quando ele fez o pai de Indiana Jones. Você sabe, o Spielberg fez 3 filmes do Indiana Jones. Então, acho que no segundo filme, o Templo da Perdição, que o Sean Connery faz o papel de pai do Indiana Jones. Olha, foi maravilhoso, realmente maravilhoso. Agora, eu quero convidar vocês para procurar nas locadoras. Chegue na locadora e pergunte se tem essa série do 007 em DVD. Eu sei que algumas locadoras têm VHS. VHS ainda tem algumas que ainda tem, mas em DVD vai estar saindo agora. Agora eu quero agradecer a todos por essa companhia de vocês. Muito obrigado pela companhia e fiquem atentos que nós temos grandes surpresas para o nosso próximo programa. All the things she said,